E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. E a nossa vida realmente é um sopro. Aqueles que chegam à velhice e ao final dizem que ela passou muito rápido. Realmente, quando olhamos para trás, ela passa muito rápido. Mas existe ainda os casos de que a nossa vida é tirada de várias maneiras. Acidentes, coisas bizarras. E realmente muitas pessoas acabaram perdendo a vida de uma forma realmente trágica e bizarra. E aqui irei enumerar elas para vocês. Quero lembrar a todos que estamos fazendo a nossa live lá na roxinha. Procure por Jonathan_Scriven_ e nos siga lá. Vamos analisar casos sobrenaturais antes mesmo de chegar aqui no canal, ao vivo. Todo mundo junto. Então, aguardo todos vocês lá. Nos sigam e ativem as notificações lá. Vamos começar com os registros lá da antiguidade, encontrados em papiros e em registros oficiais. E realmente são situações bem esquisitas, mas que pessoas acabaram perdendo a vida. Draco de Atenas, no ano de 620 a.C., era um legislador ateniense e teria sufocado até a morte por presentes de capas e chapéus derramados sobre ele por cidadãos agradecidos em um teatro em Egina. Isso mesmo, jogaram tanto presente na cabeça do homem que ele acabou perdendo a vida. Bizarro. No início do século V a.C., Charondas foi um legislador grego da Sicília. De acordo com Diodorus Siculus, ele emitiu uma lei que qualquer pessoa que trouxesse armas para a Assembleia devia ser condenada à morte. Um dia, ele chegou na Assembleia em busca de ajuda para derrotar alguns bandidos no campo, mas estava com a faca ainda presa no cinto. Ao fim de defender sua própria lei, ele acabou cometendo suicídio. Em 455 a.C., de acordo com Valério Máximo, Esquilo, o mais velho dos três grandes trágicos atenienses, foi morto por uma tartaruga derrubada por uma águia, que confundiu sua careca com a pedra adequada para quebrar a carapaça do réptil. Realmente sinistro. Em 289 a.C., Agatócles, um tirano grego da Siracusa, foi assassinado com um palito envenenado. Vejam aí, não precisaram de uma guerra para matar o tirano, e simplesmente um pequeno palito foi bem útil para resolver aquele caso. Em 206 a.C., um antigo relato da morte de Crisipo, um filósofo grego, conta que ele morreu de rir depois de ver um burro comendo seus figos. Ele disse a um escravo para dar ao burro vinho puro para beber, para lavá-los. Então, quando viu a situação, riu demais e morreu. Em 163 a.C., Eleazar Avaran era irmã de Judas Macabeu. De acordo com o manuscrito de Macabeus, em batalha, ele enfiou sua lança na barriga do elefante de guerra do rei, que desmonorou e caiu em cima de Eleazar, matando assim instantaneamente. Em 20 d.C., de acordo com Suetônio, Cláudio Druso, o filho mais velho do futuro imperador romano Cláudio, morreu enquanto brincava com a pera, tendo jogado a pera para o alto e pegado ela com a boca, e morreu engasgado com ela. Cuidado vocês a imitarem filmes jogando coisa para cima e pegando com a boca. E aqui chegamos na Idade Média, onde em 886, o cinto do imperador bizantino Basílio ficou preso entre os chifres de um cervo durante uma caçada, e o animal posteriormente arrastou o imperador por 16 milhas pela floresta. Por causa desse acidente, Basílio contraiu febre e morreu pouco depois. Em 892, Sigurd o Poderoso, o segundo conde de Orkney, amarrou a cabeça de seu inimigo derrotado, Malbect, à sela do seu cavalo. Os dentes daquela cabeça acabaram roçando na perna do Poderoso, enquanto ele estava lá, cavalgando, de acordo com as sagas nórdicas antigas, causando assim uma infecção fatal. Isso mesmo, os dentes do defunto ainda foram se vingar do corpo. Em 13 de outubro de 1131, o príncipe herdeiro Filipe da França morreu enquanto cavalgava por Paris, quando seu cavalo tropeçou em um porco preto que estava em um monte de esterco. Ele caiu e perdeu a vida, o herdeiro Filipe da França.
Em 31 de maio de 1410, Martinho de Aragão morreu de uma combinação de indigestão e riso incontrolável. Segundo os documentos, Martinho sofria de indigestão por ter comido um pedaço enorme de um ganso. Quando seu bobo da corte favorito, chamado Borra, entrou no quarto do rei e assim o rei perguntou onde o bobo da corte estava. E o bobo da corte respondeu: estava lá, do outro lado do vinhedo, onde eu vi um cervo pendurado pelo rabo em uma árvore, como se alguém tivesse pendurado ele e punido por ele roubar figos. E essa piada literalmente fez o rei morrer de rir. Chegamos agora na Renascença, onde em 1567, Hans Steininger, o burgomestre de Brunau, morreu quando quebrou o pescoço ao tropeçar na própria barba. A barba dele tinha 1,4 metros de comprimento na época. Era geralmente mantida enrolada em uma bolsa de couro. Cuidado aí, viu, barbudos? Em 24 de outubro de 1601, Tycho Brahe contraiu uma doença na bexiga ou nos rins depois de participar de um banquete em Praga e morreu 11 dias depois. De acordo com um relato em primeira mão de Kepler, Brahe se recusou a deixar o banquete para se aliviar, porque seria uma violação de etiqueta. Depois que ele voltou para casa, não conseguia mais urinar, onde ele ter segurado demais a vontade fez ele contrair essa doença. Então, ó pessoal, vão no banheiro quando der vontade, não segurem nada, é perigoso. Em 24 de abril de 1671, Vattel, o mordomo do príncipe Luís II de Bourbon, foi responsável por um banquete para 2.000 pessoas, oferido em homenagem ao rei Luís XIV, onde ali ele morreu. De acordo com a carta de Madame de Savigny, Vattel estava tão perturbado com o atraso da entrega dos frutos do mar e outras coisas que acabou tirando sua própria vida com sua espada. Ele olhou assim: cadê os meus frutos do mar? Aí o pessoal: o povo vai ficar com fome. Aí ele levantou a espada e creu, enfiou nele mesmo. O seu corpo foi descoberto quando o povo chegou com as notas procurando por ele, e acabaram assim encontrando ele sem vida. Trágico, trágico. Em 6 de novembro de 1816, o governador Morris morreu de uma infecção depois de usar um osso de baleia para limpar o bloqueio em seu trato urinário. Ele tentou desobstruir seu jubileu com um osso de uma baleia. Isso com certeza não iria dar certo. Em 1867, a arquiduquesa Matilda da Áustria, filha do arquiduque Albrecht, duque de Teschen, incendiou seu vestido enquanto tentava esconder um cigarro de seu pai, que a proibiu de fumar. Eita! Em 1871, Vallandigham, um político e advogado americano que defendia um homem acusado de assassinato, acidentalmente atirou em si mesmo enquanto demonstrava como a vítima poderia ter feito isso. Mas aquilo não foi em vão, pois seu cliente foi absolvido. Ótimo trabalho! Em 10 de setembro de 1898, um assassino esfaqueou Elizabeth com a lima fina, que perfurou seu pericárdio e um pulmão. Como seu espartilho estava extremamente apertado, mantinha ali a ferida bem fechada. Ela nem sangrou e nem percebeu o que havia acontecido, acreditando que uma pessoa tinha simplesmente esbarrado nela, e continuou andando por algum tempo antes de cair, desmaiar e morrer. Meus amigos, existem muitas formas bizarras de perder a vida. Então, se você gostou dessa lista, poste aqui nos comentários se vocês querem continuação, porque tem muita gente que infelizmente perdeu a vida de forma bizarríssima. E eu queria aqui agradecer muito a vocês por estarem acompanhando nossos vídeos aqui no nosso canal e estão indo lá em nossas lives na roxinha. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.